A cerâmica plástica, ela meio que apareceu pra mim, na verdade, assim, não foi algo que eu fui sonhando com isso ou vislumbrando isso, assim. Ela foi um material que ela contemplava as coisas que eram importantes pra mim. A Flor Solta Design é o negócio dos sonhos da Fernanda Salles. Um negócio que mescla estilo de vida com inspiração, conceitos filosóficos e o desejo de ser livre e levar uma mensagem de amor e liberdade para quem adquire seus produtos. A Fernanda fala com amor sobre o seu empreendimento. É um negócio dos sonhos inspirador. Vamos conferir? Eu sou a Fernanda Salles, tenho 32 anos e sou empreendedora. Eu não escolhi de fato estar nesse ramo, ele foi acontecendo para mim conforme eu comecei a querer fazer coisas mais manuais, porque aconteceu no meio da pandemia. Então, a cerâmica plástica, ela meio que apareceu para mim, na verdade, assim, não foi algo que eu fui sonhando com isso ou vislumbrando isso, assim. Ela foi um material que ela contemplava as coisas que eram importantes para mim. E aí, quando eu descobri esse material, eu falei, é com ele que eu quero trabalhar, assim. Ele tem muito do tátil, assim, sabe? De pegar, de poder sentir, de fazer coisas, assim, sem regras, assim. É um material 100% reciclável. Então, no mundo que estamos vivendo hoje, eu acho que se eu puder contribuir de alguma forma para não causar mais, né, resíduos, assim, que possam poluir tanto, né, assim, do jeito que as coisas têm sido, eu acho que pra mim é muito importante, assim. Eu comecei a trabalhar com isso, na verdade, a mexer com isso, com a cerâmica plástica, no começo de 2021, mais por uma questão de pandemia mesmo, um hobby, eu tava querendo sair das redes sociais, sair da internet, todas essas coisas, eu precisava de uma coisa que me conectasse comigo mais do que com a internet e o mundo lá fora. Então foi meio que nesse contexto que eu comecei, como se fosse um hobby mesmo. E aí eu tava conversando com um amigo, né, poucos meses depois de trabalhar com isso, eu comecei a fazer uns brincos pra mim, parapá. Aí ele é artista, né, ele, não, deixa eu ver, eu quero comprar. Mas eu não tô, eu não tô vendendo, não. Ele, não, eu confio em você, eu quero dar de presente, daqui a 3 meses é o aniversário. Aí eu, putz, tá bom, né. E aí foi assim que eu falei, tá, então acho que agora o negócio pode ser que comece a ficar mais sério. E aí ele me abriu um mundo de possibilidades, né? Porque daí eu podia criar alguma coisa pensando na pessoa presenteada. E inclusive as peças que eu fiz pra ele são peças que eu tenho até hoje, que fazem muito sucesso, assim. Então, foi meio que assim que a Flor Solta surgiu, né? Quando começou a se aproximar esse momento né, deles de fato pegar as peças, eu falei, tá, acho que eu preciso de um Instagram, ou eu preciso de um nome, eu preciso de uma marca pra, sei lá, começar a divulgar. Tanto que o comecinho, assim, os posts do começo do Instagram, eles eram mais num propósito de, vou apresentar pra vocês as artes que estou fazendo, sabe, assim. O nome Flor Solta, tem várias pessoas que perguntam. Tem algumas partes para essa resposta. A primeira eu queria alguma coisa com as minhas iniciais, então Fernanda Salles, então FUS estão aí não à toa. Só que não era um pré-requisito, era algo que, putz, imagina que legal ser, né? O solta o soltar, né, um verbo que me acompanha já há muitos anos, porque eu atrelo muito o soltar para momentos de coragem, para momentos de apostas, assim, sabe? De riscos, de acreditar em você e tudo mais. Então, eu escrevia bastante quando era mais nova, eu tinha blog e tudo mais. E o soltar era um dos nomes que compunham, né, assim, o nome do blog. E tinha muito esse propósito, né, da gente poder se soltar. E o Flor tem essa questão muito do renascimento, eu acho, né? Dessa questão da natureza, dessa questão de ciclos e fases e momentos, assim. A gente não vai estar sempre num dia ensolarado, a gente não vai estar sempre na primavera, a gente não vai estar sempre no verão. Eu acho que é muito sobre fases também. Empreender é isso, assim, não é fácil, né? Um dos meus maiores desafios, de fato, foi pedir ajuda. Porque
Eu acho que a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com a flor solta, eu tinha controle de absolutamente tudo que estava acontecendo, porque ela era muito eu, né? Tá no nome, FS, assim, tá no nome. E aí eu acho que eu tinha muito essa dificuldade de... Putz, não, eu preciso de alguém pra me ajudar nisso, ou sei lá, eu tinha uma feira grande, eu precisava de quantidade, ou não, eu dou conta, eu vou conseguir. Até que eu recebi um convite maravilhoso pra estar numa das feiras, assim, que eu mais gostaria de estar, assim, por tudo que já falaram dela e tudo mais, só que ela ia acontecer em um final de semana em que eu já tava comprometida com outra feira também. E aí foi aquele momento que eu falei, cara, ou eu falo não pra eles e vai ser um absurdo, assim, na minha concepção, ou eu vou ter que pedir ajuda. E aí foi aquele momento que eu falei, tá bom, beleza, vamos lá. Eu vou pedir ajuda e vou tentar entender como que essa ajuda pode acontecer, sabe? Quando eu consegui fazer isso, realizar isso, estar em 2 feiras ao mesmo tempo, eu tive uma equipe, sabe, que me ajudou em uma feira que eu não tava. Eu olhei e falei, nossa, é possível, eu consigo, deu certo, sabe? E aí uau! E aí naquele momento foi o momento em que, gente, a flor solta cresceu, sabe? Assim, foi muito potente. E eu não teria vivido se eu não tivesse, né, inevitavelmente falado, beleza, vamos pedir ajuda, vamos dar um jeito e fazer acontecer, assim. Me ver empreendedora é algo recente. Acho que tem também um pouco desse contexto de bancar o ser empreendedora, né? Porque existe muita romantização nesse contexto de empreender, de ser seu próprio chefe e tudo mais. E eu acho que o olhar para isso de uma forma mais séria, mais comprometida, mais disciplinada, é uma coisa que eu tenho feito agora com a flor solta, né? Então, posso dizer que é mais recente, ela vai fazer 2 anos agora em setembro, então eu diria que, nesse processo de flor solta, eu fui me encontrando e me vendo mais empreendedora. O processo para conseguir desenvolver as técnicas, eu diria que é uma coisa contínua. Não tem um começo, meio e fim, assim. Pode ser até meio clichê falar isso, né? Mas a gente tá sempre aprendendo, inevitavelmente. Porque como ele é um material que ele é muito flexível, ele é muito dinâmico, ele é muito adaptável, assim, sabe? Então, o que isso quer dizer, né? Eu consigo usar outros materiais junto com ele também, né? Então, isso faz com que tenha uma extensão absurda de técnicas. O processo de desenho, do design das peças, ele passa por algumas etapas, assim. Eu acho que tudo começa, pra mim, com um lápis, assim, um lápis e um papel na mão. Eu gosto muito de parar e fazer alguns rabiscos e desenhar algumas formas que não são geométricas, que elas vão pra um lugar mais orgânico, né? Pra um lugar mais, assim, sem muita definição. E tem também o processo que eu trouxe, que eu gosto muito, que às vezes eu só pego a massa e aí eu começo a mexer na massa. E aí às vezes eu começo a mexer e aí eu começo a mexer e falo, nossa, gostei desse movimento, ou gostei desse formato, ou alguma coisa assim. O desafio é replicar, né? Sempre fica nesse lugar. E aí eu percebo que também por isso eu gosto de ter alguns formatos que eu já sei mais ou menos para onde que eles vão. Principalmente quando eu tenho alguma feira e eu preciso de muita produção. Porque esses formatos que daí eu uso normalmente cortadores que ou eu desenvolvo ou eu compro, né? Mas eles aceleram também o processo de produção. Os processos para confecção, de fato, né? Do acessório com cerâmica plástica, ele começa sempre, né, com a própria matéria-prima que ela vem dura pra gente. Então precisa passar por um processo de condicionamento que nada mais é do que deixar a massa mais mole, né? De forma que ela fique maleável e a gente consiga fazer todas as coisas que precisa fazer. Uma vez que ela tá mais molinha, a gente faz os desenhos, pode usar bisturi, pode usar cortador, pode usar a própria mão, como eu gosto muito também. E aí, beleza, o brinco ficou pronto, né, ou a peça ficou pronta, você leva pro forno. Então, essa ida ao forno é muito importante porque é o momento em que, de fato, a peça ela vai endurecer e vai ficar mais próximo do que a gente vê hoje em dia pronto para usar, né? Depois que sai do forno, precisa todo o processo de finalização, então lixar, polir, dependendo, né, da peça, você lixa, você vai polir,
vai colocar você vai furar, se for fazer montagem, ou furar para colocar o pino. Então, tem vários outros desses processos que a gente coloca, vai no espaço lá da finalização da peça, até que tem a peça pronta, né? Então, é algo manual do começo ao fim. Para conseguir trabalhar com a cerâmica plástica, você não precisa só dela, né? Você precisa de várias outras ferramentas. Então, eu acho que vai depender muito do teu estilo enquanto, né, do estilo da pessoa que estiver produzindo, mas eu posso trazer por mim, assim, os materiais que eu mais uso, assim, definitivamente, é o bisturi. Eu uso assim, muito, praticamente todos os dias que eu trabalho eu preciso do bisturi. O rolinho, né, que a gente usa um rolo na hora do condicionamento também, ele é muito importante, ele acaba sendo utilizado com bastante frequência. Precisa de uma base também, então você precisa ter uma base mais lisa, que você consiga colocar a tua massa, pra daí ela não ficar com nenhum formato diferente do que você quer e não pegar nenhuma textura além. Na hora da finalização, por exemplo, eu não fico sem minha micro retífica, que era um processo, inclusive, que eu fazia manualmente, assim. O que me fez também querer ir pra acessórios, né? Eu acho que eu gosto muito, sempre gostei de brincos muito, muito grandes, assim. Só que eles sempre foram muito pesados. E o meu furo, inclusive, ele é mais baixo. Então, quando eu conheci a cerâmica plástica, e aí eu descobri que eu poderia fazer brincos leves, grandes, eu falei assim, estou no paraíso. Sabe, assim, foi muito bom. Então, tem também isso, sabe, que eu gosto de apresentar para as pessoas, porque a gente não precisa sofrer para estar se sentindo bem, sabe? Atualmente eu tenho feito muito mais brinco do que colar. Honestamente, por uma questão mais de hábito mesmo, não necessariamente por procura, assim. Tem alguns modelos que são aqueles, né, que eu pego na mão na hora de criar, que eles... Eu tenho a sensação de que eles têm uma energia diferente, assim, porque pra fazer eu me sinto... Eu não sei, eu me sinto diferente fazendo. E eu percebo que eles acabam sendo o que a galera mais curte, assim, o que a galera mais escolhe ter, o que a galera mais olha e fala, nossa... Eu nunca vi isso antes, assim, então eu diria que são esses que são os mais autorais possíveis, assim, que são até difíceis de replicar, inclusive. A gente está acompanhando a história da Fernanda Salles. A Flor Solta Design é o seu verdadeiro negócio dos sonhos, um encontro de propósitos. Na volta do intervalo, vamos acompanhar mais essa história. O processo de vender, ele acontece... Eu acho que dá para dividir em duas formas diferentes, né? Tem aquela parte online, que seria pelo Instagram, e aí normalmente são encomendas que são feitas, assim, sempre tem pessoas que querem coisas à pronta entrega, que aí significa para agora, ou uma coisa mais rápida, porque como é um processo muito manual, se a pessoa faz encomenda, precisa de alguns dias para fazer, né? É todo um processo mesmo que acaba tendo para poder ter a peça pronta, né? Então, às vezes a pessoa quer uma coisa mais rápida e tem a pronta entrega, mas no online tende a ser encomenda. E nesse processo, a galera curte muito porque, pelo menos até então, a Flor Solta ela acaba seguindo essa linha de personalização. Então, o que isso quer dizer? Você pode escolher a peça que você quer dentro do catálogo e as cores que você quer das cores que a gente trabalha. E aí acontecem as mais diversas combinações possíveis, assim. Eu já fiz coisas, assim, que ficaram tão lindas, de combinações que eu não tinha nem imaginado, que eu coloquei e falei, putz, vou começar a fazer mais disso. E é muito legal, assim. Então as clientes, elas acabam, às vezes, optando por encomendar, porque daí elas vão querer exatamente aquela peça que elas desejam, assim. Tem também a opção que acaba acontecendo com bastante frequência, que é em feiras, né, ou no contato direto, assim.
Então, que seria, a venda física, né? A venda presencial. Se eu for falar de diferencial para flor solta, a primeira coisa que me vem, assim, muito na cabeça, assim, é algo sendo produzido por mãos negras, assim, né? E a gente não vê tanta gente trabalhando com cerâmica plástica que é pessoa negra. Quando a gente fala em termos da peça em si, eu acho, assim, que tem muita coisa sendo feita, muita coisa boa sendo feita. E eu acho que, pra mim, um dos diferenciais que eu encontro na flor solta é que ela tem muito de mim, assim, né? Assim, ela tem muito, principalmente nas peças que eu desenho por conta, assim, nas peças que eu faço do zero, assim, são coisas que acabam sendo muito únicas, assim. Em termos de estratégia, né, pro crescimento, eu acho que a primeira que veio, assim, pra mim, inicialmente, foi colocar a minha marca em redes sociais, né? Foi um momento que eu pensei assim, tá, preciso que mais pessoas vejam, assim. Só que aí, inevitavelmente, nesse começo, você começa a ter mais acesso às pessoas ao seu redor, certo? Do seu círculo e tudo mais. Então, a segunda estratégia que veio foi, preciso ir pra feira, preciso sair desse meu círculo e conseguir entender se as coisas que eu faço são coisas que fazem sentido, que são realmente legais, que as pessoas de fato curtem, pra entender também se a marca poderia dar certo e funcionar. E aí, a partir disso, começaram a vir outras estratégias, né? Eu acho que uma das estratégias que pra mim é essencial, assim, é o atendimento com o cliente. O que eu priorizo nessa relação com o cliente é poder escutar o cliente de verdade. Não sei, assim, eu acho que muitas vezes elas chegam até mim sem saber direito o que elas querem, elas só sabem que querem alguma coisa. E aí, nesse processo de escuta, de conversar, de conseguir, né, poder entender um pouco mais o que a pessoa quer, eu percebo que eu acabo descobrindo, às vezes, várias outras coisas também, sabe? Eu me lembro de uma cliente que um dia a gente se conheceu numa feira, e aí ela tava comprando, ela tava experimentando, ela acabou fazendo uma encomenda, ela queria uma cor específica, não tinha, ela fez uma encomenda. E aí depois ela mandou uma mensagem, aí chegou a peça, ela mandou uma mensagem, agradeceu. E aí ela falou, Nanda, eu queria muito te contar que eu sou uma outra pessoa, assim, quando eu tô vestindo a flor solta, assim. E aí foi muito especial, porque daí eu perguntei, eu quis entender um pouco mais, né? E aí eu perguntei o porquê, assim, o que te faz, assim? E ela falou, naquele dia que a gente se conheceu, eu não tava bem. E quando eu conheci a flor solta, quando eu conheci você, eu senti uma energia, eu sabia que aquelas peças iam ter aquela energia. E aí, quando eu visto a peça que você fez pra mim, eu sabia que você tava fazendo pra mim. E é diferente, assim. Então, ouvir isso de uma cliente é algo que, na época eu me emocionei muito, né, assim, quando aconteceu, porque às vezes a gente, assim, mesmo eu entregando tudo que eu tenho, mesmo eu entregando muito amor enquanto eu faço, muito carinho, assim, às vezes a gente não tem essa dimensão de como as pessoas recebem, né? Uma dica pra quem tá começando nesse ramo faça por você, assim. É muito fácil a gente querer fazer coisas pra agradar outra pessoa, ou porque muita gente tá fazendo, então significa que aquela coisa deve dar muito certo. Se você quer fazer disso algo sério, algo que seja sua fonte de renda real, assim, principal, trabalhar com isso constantemente, todos os dias e muitas vezes 24 horas por dia, porque quando a gente começa a empreender, não tem mais esse negócio de férias, de fato, faça por você, sabe? Eu acho que essa pode ser a dica talvez mais importante que eu posso dar, assim, porque é importante que você se divirta no processo, é importante que seja gostoso, sabe? Porque senão vira como qualquer outro emprego que a gente não vê a hora de largar o lápis, sabe? Minha maior conquista profissional com a flor solta. Poxa, eu tive várias, ainda bem, assim. Olha, mas eu devo dizer, assim, que
atualmente, daqui me lembra e me vem esse sorriso, assim, é ter sido patrocinada pela Melissa. Eu fiquei 4 dias expondo as minhas peças, vendendo as minhas peças na Melissa, na Galeria Melissa, na Oscar Freire. Cara, pra quem trabalha com moda, poder estar na Oscar Freire com a Melissa é algo assim... Eu tava, assim, embasbacada, assim. Tanto que depois disso eu fiz um vídeo absolutamente emocionado no Instagram, porque eu tava, assim, nas nuvens. Eu nunca... É aquele sonho, assim, que você fala, pô, nem sabia que eu tinha esse sonho, sabe? Assim, até que ele acontece e de repente é muito maior do que eu poderia ter imaginado ou sonhado, assim. Foi muito lindo, assim. E conseguir isso através, né, de uma parceria muito incrível também com a Deia, né, da Mistura Criativa. Então, assim, é muito legal o construir coisas também, viver coisas enfim, e poder viver essas coisas que são muito além do que a gente às vezes sonha, sabe? Assim, e a gente não vive sozinho também, então foi incrível. Planos pro futuro da Flor Solta? Olha, tem muita coisa, viu? Eu vou falar do que eu posso, porque tem muita coisa que ainda tá no planejamento de fato, ou tá em conversa e tudo mais. Mas o plano, assim, da Flor Solta, do que eu penso pra curto prazo, é estar com o site oficialmente, né? É uma das coisas que eu tenho vontade, eu tenho me focado bastante, eu tenho focado bastante nisso. E eu diria que fazer ainda mais parcerias. Tem uma que tá rolando aí, que em breve já vai estar ativa, que é uma parceria incrível também, que é muito especial, que é com uma artista que eu pago um pau absurdo, assim, ela é maravilhosa. Foi um convite lindo também. E é isso, assim, eu acho que os planos da Flor Solta é florescer sempre, assim, de uma forma mais poética, né? Apesar de empreender ser algo que eu faço de forma muito solitária, definitivamente eu não estou sozinha nesse processo, né? Os meus pais, eles me apoiaram desde o momento zero, assim, e sempre fizeram isso. Então, tanto que quando eu tive desafios ou situações, eles, não, a gente te ajuda, o que você precisa da gente, sendo que blá, blá, blá. Tanto que eles são pessoas que a galera da feira, todo mundo conhece, sabe, assim, porque eles estão lá, eles vão, eles ajudam, me ajudam a galera, então, assim, eles são o meu tudo, assim. E tem muito, assim, as pessoas que eu vou que eu vou conhecendo na caminhada também, né? Então, outros expositores que a gente faz parceria ou que viram grandes amigos, amigos, né? Poxa, como não agradecer o meu amigo que foi o primeiro a olhar e falar eu quero? Não tem como não agradecer esses anjos que me acompanham e torcem por mim, assim, que estão na Flor Solta também, sabe? Assim, a Flor Solta é uma junção de tudo isso. O que a Flor Solta representa pra mim? Ela é uma coisa muito profunda pra mim, porque ela fala muito sobre isso, assim, sobre presença, sobre se amar mais, sobre se permitir mais e sobre se descobrir mais. A Flor Solta, ela faz isso comigo constantemente, assim, tanto que não à toa eu fico emocionada quando eu paro pra pensar na importância dela na minha vida, assim. Porque ela me permite ir pra lugares que eu nunca imaginei estar. E é muito lindo poder ocupar esses lugares sendo uma mulher negra, né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu olho pro que a Flor Solta faz comigo e eu falo, cara, sério, muito grata, assim, sabe? Eu fico muito grata. O propósito da Flor Solta eu gosto de acreditar que é uma mensagem de auto-amor, assim, sabe? Eu acho que é isso, assim, de você conseguir se permitir ser mais você, assim. E esse foi o Negócio dos Sonhos de hoje. E o seu, empreendedor? Qual é o seu negócio dos sonhos?